Olá pessoal, vamos lá para a segunda parte de resolução de questões em relação a esse tópico aqui tão complexo, né? Que são os vários aspectos do município de Brejo Santo. Estou gravando essa aula aqui pela segunda vez. Gravei há pouco e o microfone estava desligado, mais de meia hora de gravação, e aí quando eu fui verificar o microfone estava desligado, mas vamos mais uma vez aqui. Eu vou retomar aqui alguns aspectos que eu já falei na aula anterior. Eu estou fazendo basicamente três coisas aqui que conjuminam em uma, né? Que é trazer questões que eu já abordei, já trouxe de concurso passado. Estou modificando essas questões, fazendo adaptações, vendo o que é que ela poderia cair de uma forma diferente, enxertando novos elementos. E outro eu estou simulando, como eu fiz aqui, ó, que eu acho que é uma coisa válida, muito simples dentro das minhas limitações, mas procurei fazer isso. Aqui eu vou trazer, eu acho que umas mais de 5 questões sobre o pavilhão, né, a bandeira do município, sobre o brasão e o hino, tá certo? Eu já elaborei aqui vídeos que tratam sobre esses assuntos, né? Então, a partir da 10ª aula, salvo engano, da 10ª, 15ª, eu trato especificamente sobre esses aspectos. Então, quem não viu essas aulas, volta lá. Aliás, quem não viu nenhuma, volta para a primeira, que eu acho que é válido, que eu acho que é importante. Aqui, nessa primeira questão que eu simulei, eu perguntei muito diretamente quem é o autor do projeto da bandeira do município de Brejo Santo, que foi instituído, né, por meio, através da Lei 605, sancionada em 24 de agosto de 1968. E nós já vimos, se você quiser resolver, dá uma pausa aí e depois ver a explicação, certo? Nós vimos que foi o Manuel Bezerra Neto, vulgo Bezerrinha. Eu até deixei uma entrevista com ele no blog do Matheus Silva, no link lá, numa dessas aulas, certo? Mas é o Manuel Bezerra Neto, que é o autor do projeto da bandeira, né, de Brejo Santo. Quais são as cores? Perguntando sobre as cores da bandeira do município. Isso é interessante porque naquela lei lá que tem no site do município, quando você lê, lá diz que as cores é azul e vermelho, né, que são as cores predominantes. Só que você percebe que tem três estrelas lá que elas são amarelas, né? E fala sobre essas estrelas. Mas em relação à cor assim da bandeira, né, as cores predominantes indiscutivelmente é azul e vermelho. Tanto é que no próprio texto lá da lei vai fazer uma alusão a essas cores e a simbologia dessas cores. Ou seja, perdão, ou seja, o azul e o vermelho, certo? Azul e vermelho. Perguntando o que é que simboliza a cor azul e perguntando o que é que simboliza, o que é que representa, né, a cor vermelha. Um macetezinho aqui. A resposta para essas duas questões, elas são parecidas, né? O azul tem uma simbologia que é a amplitude e o sonho, né, do porvir. Amplitude e sonho por porvir, ou seja, daquilo que vem, dos bons augúrios, dos dias melhores no futuro, né? E o vermelho representa também isso, alcançar melhores dias futuros. Então você percebe que tanto a cor azul quanto a cor vermelha, vermelho e azul, né, tem uma simbologia que representa aqui coisas parecidas. A azul, amplitude e sonho por porvir. Vermelho, ação e movimento no sentido de alcançar melhores dias futuros, né? Então tem a esperança, a questão da projeção, do projeto, do sonho, dos dias melhores, do porvir. Tanto o azul como o vermelho simbolizam esses elementos, mais especificamente o azul, isso daqui, né? E o vermelho, essa caracterização aqui. Uma coisa simples, mas é melhor a gente saber do que não, né? De acordo com a Lei Municipal número 620 de 2009, portanto mais recente, o que foi modificado? Foi o quê? Foi a bandeira? Não, foi o brasão do município, certo? Lá no site também você encontra da prefeitura. Na aula eu expliquei isso. O que são as três estrelas de prata no escudo do brasão? O que é que elas representam? O que as três estrelas de prata no escudo do brasão representam? Né? Uma dica aqui.
você lembra brasão e 3 estrelas, associem diretamente aos distritos. Os 3 distritos: sede do município, Poço e São Felipe, certo? Muito pegadinha aqui que eu coloquei, né? Executivo, legislativo, judiciário, né? Os 3 poderes, fauna, flora e clima, colonização. Não, os 3 distritos. Lembrem-se, estrelas do brasão, 3 municípios, 3 distritos, perdão, ok? Por que eu estou enfatizando isso? Porque no pavilhão, né, na bandeira, também tem isso. Também tem 3 estrelas. Só que as 3 estrelas, né? As 3 estrelas da bandeira, né, do pavilhão representam uma coisa. As 3 estrelas do brasão é outra coisa. As 3 estrelas do brasão são os distritos: sede do município, Poço e São Felipe. Daqui a pouco eu fiz uma pergunta também sobre as 3 estrelas do pavilhão, né, da bandeira. Qual elemento no brasão representa a força econômica e o potencial da agricultura irrigada? Aqui você já associa aquele vegetal lá, aquele pé de milho, né, que aparece lá. Por quê? Pé de milho, planta, agricultura, agricultura irrigada, força econômica, potencial econômico, né? Atividade agrícola como uma coisa fundamental nas histórias do município aqui da região do Cariri e do Nordeste, como grosso modo, né? O que simboliza o rio presente na elipse? Tem um rio, né? Se você pega o brasão, lá tem um rio na elipse. Elipse é aquela... Não é um círculo perfeito, perdão, não é bem isso aqui, mas é como se fosse uma coisa circular, assim, um elipse. Lá tem um rio, né, que vai coleando ali, que vai cortando o brasão, está presente na elipse central do brasão. O que é que esse rio simboliza? O que é que ele representa? Representa isso aqui, ó. Representa as planícies verdejantes que deram nome ao município, né? A letra B, certo? Essa ideia de planícies verdejantes tem uma relação com o brejo do rio, da água, da umidade, da terra embrejada, da terra pantanosa, tem uma relação também com isso. Quem são os compositores do hino oficial de Brejo Santo? Lembra que eu falei que é uma questão no Crato, perguntando quem eram os compositores do hino do Crato? Né? Aqui, em Brejo Santo, nós temos essas 2 figuras aqui, ó. Lindolfo Ramalho e Augusto Romão. Eu li uma vez no blog, não consegui mais encontrar essa informação de que esse Lindolfo Ramalho, inclusive, era parente da Elba Ramalho, salvo engano, tio da Elba Ramalho. A Elba Ramalho tem uma relação também aqui com o Brejo, né? Ela veio aqui eu lembro, numa vaquejada ainda e cantou, fez um show aqui, né? E ela tem uma relação de parentesco com esse Lindolfo Ramalho. Eu não sei até que ponto essa informação ela é. Também isso não vai certamente cair, claro, mas é uma curiosidade. E aqui eu coloquei uma explicaçãozinha sobre o hino, né? Sobre o que é que esse hino representa. A letra é do Lindolfo Ramalho e a música de Augusto Romão. Eu trouxe isso também lá naquela explicação que eu peguei no site da prefeitura. Uma referência que eu deixei durante as aulas, muito importante, por sinal, tem muita informação lá naquela aba, História do Município ou Histórico do Município, né? Quando você entra no site, você vê lá. E aí o hino exalta as belezas naturais, né, do município, destaca as vasas verdejantes, coqueirais, a riqueza, aquela série de palavras rebuscadas, palavras que se remetem aí a um contexto de pompa, digamos, né? Isso é bem característico de hinos também, né? Tem palavras assim que não são tão usuais no dia a dia, porque tem a ver também com a época em que esse texto foi elaborado, né? A música foi elaborada. E aqui, o que as 3 estrelas da bandeira, pavilhão, lá tá pavilhão, né? Geralmente essa palavra pavilhão ela é associada mais a uma espécie de cômodo, tipo assim, a palestra vai acontecer no pavilhão da escola, né? Mas é uma palavra dicionarizada que apresenta aí uns sentidos polissêmicos, assim, mais de um sentido. As 3 estrelas do brasão, a gente acabou de ver que representam o quê? Os 3 distritos, sede do município, Poço e São Felipe. Porém, as 3 estrelas do pavilhão vão significar, né, isso daqui, ó. Uma estrela para fraternidade seria essa representação.
outra estrela para a cultura e outra para o progresso, que julga-se aqui ser uma coisa imprescindível para um município, para uma dada localidade. Fraternidade, cultura e progresso. Bandeira. No brasão, as 3 estrelas do brasão vão representar os distritos, certo? Aí aqui eu acho que eu trouxe alguma informação em relação a um acréscimo aqui, né? A esse livro que foi publicado aqui no Brejo, que teve uma repercussão muito grande, não à toa, porque é um livro muito importante de um cara fantástico, que é o Erlon, né? Um cara que eu conheci há pouco tempo, mas a gente, toda vez que quando se encontra, dialoga muito sobre literatura, sobre coisas assim que a gente gosta de escrever. Ele é um escritor, eu também me meto a fazer isso. Ele foi inclusive lá em casa, me presenteou com o livro dele autografado. Eu cedi também o meu livro a ele, então a gente fez uma permuta de obras. E essa obra do Erlon, chamada Paiol de Pólvora, é uma obra que, embora tenha uma relação mais imediata, mais direta com o Brejo, né, com a figura emblemática do Chico Chicote e o Fogo das Guaribas, é uma obra também que borrifa, digamos assim, luz sobre outras questões emblemáticas do Nordeste, e por que não do Brasil como um todo, como o coronelismo, mas em especial do Nordeste, como o coronelismo, como o cangaço, por exemplo, a força da repressão do Estado. Então, nesse livro aqui, o Erlon amalgama esses elementos que são muito interessantes, que embora trate sobre um episódio, é um romance histórico, né, específico, mas joga luz assim, inclusive sobre o processo de ocupação aqui do Brejo. Da última vez que encontrei com ele, falei sobre esses detalhes que ele abordou, né? Sobre as primeiras moradias ainda muito precárias numa área que inclusive que eu não conhecia bem, e esse livro me possibilitou fazer esse mergulho também, sobre detalhes da vida cotidiana, né? E o Erlon, ele se fundamentou numa bibliografia vasta para elaborar esse livro, analisando documentos, depoimentos de pessoas, testemunhas, processos criminais. Ele é formado em Direito, inclusive ele é até servidor de uma cidade que me esqueci, não sei se é da região norte do país, salvo engano, né? Mora lá há muito tempo e está aqui agora, inclusive. Espero ver ele aí esses dias. O irmão dele também, que é o Erlin, meu colega, ele é cunhado do Bruno também, né? Jacob, que é um historiador, que eu já mencionei várias vezes aqui. Então esse livro, Paiol de Pólvora, foi lançado em 2023. Eu até achava que tinha sido ano passado, o tempo passa muito rápido, né? E é uma coisa assim também de atualidade, né? Importante. E é um livro que vem preencher uma lacuna sobre algumas discussões sobre o município. Então é uma referência importante. Sobre a localização geográfica do município de Brejo Santo, marque a opção correta. Eu já trouxe essa questão aqui, pessoal. E quando a URCA geralmente cobra sobre a localização geográfica do município de Brejo Santo e até de outros aqui circunvizinhos, ela usa essa expressão aqui, ó, mesorregião sul-cearense, que é a resposta correta. Veja que as outras aqui não tem nada a ver. Maciço do Baturité, então tem outras áreas do Ceará, né? Maciço do Araripe, tentando fazer uma confusão com Chapada do Araripe, Bacia Sedimentar do Araripe. Região centro-oeste do Ceará, região sul do Ceará, ok, mas aqui coloca zona fisiográfica da Paraíba, né? Então essa expressão aqui, mesorregião sul-cearense. Só que aqui entra um detalhe, e olha que eu fiz uma adaptação dessa questão, né? Expandindo ela, digamos. Sobre a localização geográfica do município de Brejo Santo, marque a opção correta. Localizado na microrregião sul-cearense, veja que eu coloquei aqui de maneira proposital a expressão microrregião, que é uma expressão ok, certo? Só que não é a microrregião sul-cearense. Não é a microrregião sul-cearense. É a microrregião de quê? De Brejo Santo. Lembra quem viu aquela aula lá que eu elaborei? Eu vou até trazer esse slide depois, certo? Então tá errado por conta disso. Se fosse microrregião Brejo Santo, ok. Aí aqui eu repeti, né? Na região intermediária, olha, outra expressão aqui, região intermediária, centro-meridional, não. Se fosse região intermediária, Juazeiro do Norte, aí, ok, né? Mas está região intermediária, centro-meridional do Ceará. Maciço do Araripe, também eu repeti errado. Aí aqui na letra E, enfim, que é a correta, porque eu coloquei localizado na região intermediária Juazeiro
do Norte, né? Porque essa é a nossa região intermediária. Aqui tem uma certa relação também com hierarquia urbana, com localização, com situação geográfica, que é uma definição que o IBGE já usa, salvo engano, desde 2017 ou 2019, né? Um ano assim. Então essa seria a correta. Eu já elaborei isso com vocês também. Aqui eu trouxe a questão também de 2019, que caiu igualzinho a outra, né? Aquela lá que a gente resolveu já. Só que uma parece que foi para fundamental e a outra para médio. Aí aqui, marca a alternativa correta para a localização geográfica do município de Brejo Santo. Aí ele coloca mesorregião, ok. Mesorregião meio norte, não. Mesorregião sul cearense. A letra B já se apresenta como a correta. Aí aqui eles, né, fazem uma série de alucinações, já agora no norte, região, mesorregião andina, mesorregião planalto. Mas percebam que a expressão mesorregião, para designar a localização, ela sempre aparece. Só que pode aparecer outras, é isso que eu quero dizer. É por isso que eu estou fazendo adaptações. Porque vai ficar alguma coisa em relação a isso, né? E aí você tem que estar preparado. Aqui eu coloquei, ó, adaptei a questão e fiz mesorregião meio norte, né? Não, não é meio norte. Mesorregião Jaguarão do Norte, não. Região intermediária Planalto, também não. Região imediata Juazeiro do Norte, não. Se fosse região imediata Brejo Santo, né? Brejo Santo, aí estaria ok. Microrregião Brejo Santo, aí sim, é uma designação correta. Nós temos Brejo Santo tanto para a região imediata, né? Região imediata Brejo Santo, microrregião também Brejo Santo. Lembre-se sempre disso. Região imediata Brejo Santo, microrregião Brejo Santo, certo? Aqui, ó, que eu trouxe isso aqui, eu fiz questão de trazer. Região intermediária Juazeiro do Norte, região imediata Brejo Santo, microrregião Brejo Santo. Repito, lembre-se que região imediata e microrregião, todas duas são Brejo Santo. Essa é a denominação correta. E a mesorregião, né, sul cearense. Aqui eu simulei essa questãozinha para você preencher as lacunas. Como eu acabei de te dizer que tanto microrregião como região imediata é Brejo Santo, né? Se fosse uma questão assim já ficaria muito fácil para a gente. Você já sabe que região imediata e microrregião, todos dois são Brejo Santo. Aí a mesorregião é sul cearense, né? Sul cearense. E a região intermediária quem é? Juazeiro do Norte, sem problema. Essa questão aqui, rapaz, isso cai trocentas vezes, é impressionante, em vários concursos, né? Tem questão que cai perguntando apenas o município que faz limite, faz fronteira, digamos, né? O município, né? E também, ou a localidade, como pode ser também o estado. E aí, pode também perguntar sobre os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, né? Eu trouxe até esse slide numa aula aí para explicar que na questão da URCA de 2019, que foi essa questão aqui inclusive, certo? E o IPES como referência também, porque o IPES num documento que eu encontrei, né? Ele tem algumas diferenças aqui em relação, por exemplo, ao que a URCA considera. Ó, uma diferença aqui, ó. Para ele, leste está Mauriti e estado de Pernambuco. Vamos fazer aqui, ó. Leste, oeste, norte e sul. E vamos fazer isso aqui, esses limites. Vamos pegar Brejo Santo aqui, ó. Aqui nós temos Brejo Santo, né? Os limites de Brejo Santo aqui, o contorno no mapa, eu peguei uma parte do mapa, mas dá para visualizar todos os municípios. Aí aqui nós temos, de acordo com a URCA aqui, a norte, temos Missão Velha, Milagres e Abaiara. A oeste aqui, nós temos Porteiras, aqui ó, Porteiras bem aqui ó, né? Aí fronteira. E a leste, nós temos Mauriti, o tamanho do território de Mauriti, gigante, né? E o estado de Pernambuco, certo? Quando você vai para a questão aqui,
a alternativa correta de acordo com a URCA é a letra A, né? E a gente tem que se basear por ela, porque imagina se cai, né, depois uma questão sobre isso também, e aí você vai usar uma outra referência. Não, lá em 2019 a URCA cobrou uma questão perguntando sobre os municípios e as localidades usando os pontos cardeais, e o gabarito era esse, né? E você usa como referência. A letra B aqui, por exemplo, Abaiara e Milagres, Sul, Crato, o Crato não faz, não é município limítrofe, né? Então a B você já isola. Norte, Missão Velha, Abaiara e Milagres, Sul, Jati e Estado de Pernambuco. Aí aqui leste aparece Barbalha, Barbalha não faz parte, não faz limite, fronteira. Norte, Crato, já começa todo errado. Letra E, Norte, Missão Velha, Jati, não, Jati é Sul, né? Então, sobra a letra A, certo? Aqui uma questãozinha que eu simulei, né? Já em relação, perguntando a população de acordo com o censo de 2022. E aqui eu já vou adiantar o que eu falei. Nós temos a população de acordo com o censo e nós temos a população projetada, né? Estimada, melhor dizendo, aproximada. Pode aparecer essas expressões, mas geralmente aparece a população estimada para um período. Nós tivemos o censo em 2022, que era para ter acontecido em 2010. Não ocorreu, pandemia, governo da época, orçamento e por aí se vai. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Aí aconteceu em 2022. De acordo com o censo de 2022, a nossa população do município de Brejo Santo é essa daqui, ó. 51.090 pessoas. Eu coloquei também aqui a densidade demográfica, que não costuma cair tanto, mas só para fim de informação, é melhor saber do que não saber, né? Pedindo a correta. Então seria essa, direto e seco, perguntando sobre a população de Brejo Santo. 51.090 pessoas. Isso em 2022, de acordo com o censo. Só que a população estimada, de acordo com o IBGE também, para 2024, portanto o ano passado, portanto mais recente, e a URCA gosta muito disso, e é por isso que é importante a gente trazer, a população mudou e aumentou, diga-se de passagem, sendo 53.778 pessoas e uma densidade demográfica de 82,1 habitantes, certo? Então, por que é que o IBGE já considera isso aqui para fins oficiais? Porque veja só essa outra questão, perguntando sobre o número de vereadores que nós tivemos agora na eleição de 2024, né? Eu vou até pular para o outro slide aqui, ó. Veja. Não, aqui é a população ainda, né? Desculpa, eu achei que estava na outra questão já. Aqui é mais uma vez, mais uma questãozinha que eu simulei, né? Perguntando sobre a população estimada, né? Aproximativa para 2024, que a gente acabou de ver, essa daqui, 53.778. Agora sim, por que é importante já considerar essa população aqui atualizada? Porque vejam que na eleição passada nós tivemos, né? A eleição, e aí nós tivemos quantos vereadores eleitos, já devidamente empossados, diplomados, né, e todos os trâmites legais, atuando já, né? Tivemos 15 vereadores. No último concurso caiu também essa questão, e na ocasião o gabarito era esse aqui, 13. Por quê? Porque naquela conjuntura, o nosso patamar populacional era esse daqui, ó, entre 30 mil até 50 mil, né? De acordo com o censo lá de 2010, até depois disso. Hoje, nós já estamos aqui, ó, nós já ultrapassamos 50 mil pessoas, porque entre 50 e 80, você elege, né? E tem lá 15 vagas para vereadores. É por isso que é importante essa população atualizada, né? Então hoje nós estamos com esse número de vereadores aqui, trabalhando aí, certo? Então se liguem nessa relação de proporcionalidade. Aqui repetir esse slide também, fazendo um resumozinho, de acordo com o censo de 2022, 51.090.
De acordo com a população estimada para 2024, 53.778 pessoas. Aí aqui eu coloquei o gentílico também, né? O IBGE tem esse hífen aqui, no IPES não tem. Você vê matérias de jornais, não tem certa coerência em relação a isso, mas é brejo santense. O índice de desenvolvimento humano, em relação a 2010, é esse. E o município mais populoso, eu coloquei populoso aqui, é populoso, da sua região imediata, lembra? Ó, daquela classificação lá, da nossa região imediata, Brejo Santo é o município mais populoso. Então, se você pega em relação a Jati, em relação a Porteiras, em relação a Mauriti, em relação a Milagres, né? A esses municípios circunvizinhos aqui, que fazem fronteira inclusive com Brejo, limite, Brejo é o mais populoso. Em relação à hidrografia, sobre os recursos hidrográficos, né, caiu uma questão também, e aqui tem um resumo bem interessante, que é essa alternativa C, eu já vou adiantar, já trouxe essa questão aqui, que o município está localizado na bacia hidrográfica do Rio Salgado, né, ou bacia do Salgado, aqui pode não ter também essa expressão, mas não é que esteja errado, afluente do Jaguaribe, né, tendo ainda os riachos Bálsamo, Genipape de Poços, Brejo Santo, conta também com Açude de Atalho. Aí aqui tem vários erros em outras alternativas, né? O município não se encontra localizado em nenhuma bacia hidrográfica. Como assim? Nós estamos localizados na bacia do Salgado, do Rio Salgado. Então, alternativa errada. O município está localizado na bacia hidrográfica do Rio Coreaú. Não somos banhados por esse curso d'água. Letra D, o município está localizado na bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Também não, aqui é outra região ali. O município está localizado na bacia hidrográfica do Rio Batateiras, lá no Rio Batateiras, no Crato, né? Também não. Aí aqui são informações lá do site do IPES em relação a clima, a pluviometria, que é o índice de medição de chuva em milímetros, né, anual, temperatura média e período chuvoso. São informações que costumam cair menos, mas é importante a gente saber do que não. Então aqui a gente tem dois tipos de clima basicamente, tropical quente semiárido, tropical quente semiárido brando. Só lembrar, não esqueçam da expressão tropical, né? Aí você lembra, quente semiárido e semiárido brando, né? Uma pluviometria aí que atinge quase 900 milímetros, né? Uma temperatura que varia de 24 a 26, lembrando que aqui é uma média, tá certo? A gente tem temperatura durante o ano, por exemplo, que chega a 30, 35, possivelmente até 40, ou saber lá eu até mais. Só que numa média, né, fica em torno disso, e é um dado oficial, né, de um órgão oficial. E o período chuvoso, que é esse que nós nos encontramos, que vai de janeiro a abril. Pode até chover antes disso, em dezembro, pode até chover depois de abril, mas a concentração das chuvas está nesses períodos aqui. Componentes ambientais, a bacia hidrográfica do Salgado, né, como a gente viu na questão lá, relevo, Chapada do Araripe e Sertões, solos, agissolo, neossolo e vertissolo, que são tipos de solo. Esse vertissolo aqui, inclusive, é o que a gente conhece popularmente como massapê, né? Vegetação, floresta caducifólia espinhosa, caatinga arbórea, floresta subcaducifólia. Essa expressão aqui, caducifólia, é como se as folhas caducassem, caíssem numa época do ano, né? E espinhosa, pegue aí espécies como jurema, por exemplo, juazeiro. Caatinga arbórea tem uma relação com árvores, né? Com membros, galhos, folhas, certo? Essas informações aqui são muito importantes. Importante a gente saber disso. A hidrografia também, eu retirei isso aqui, falei já numa outra aula, retirei isso aqui de uma questão da URCA, né? O Riacho dos Porcos, afluente do Rio Salgado, tem seu curso inteiramente localizado na região do Cariri, nasce no Chopé da Chapada do Araripe, no município de Porteiras, e abastece. Eu até já vi essa informação aqui, que era lá em Jardim, eu vi isso em algum site, sabe? Entre os municípios de Brejo Santo e Jati, um dos principais problemas ambientais observados em seu curso é a drástica diminuição em suas margens da mata ciliar, que é aquela mata que acompanha o curso do rio, né? Que é considerada de grande importância por vários fatores. Eu tirei isso aqui de uma questão da URCA, é importante porque a gente se baseia na própria linguagem, na própria elaboração da banca, né?
O açude do atalho também, construído sob as águas do Riacho dos Porcos, o limite de Brejo Santo e Jati, sua conclusão foi em 1991, né, que é uma capacidade muito significativa. Uma questão também sobre as vias de acesso, né, que pergunta sobre a malha rodoviária federal, que é uma estrada que corta, que atravessa Brejo Santo, que é a famosa BR-116. Aqui as principais vias de acesso, eu tirei essa informação lá daquele folder da Secretaria de Turismo, né? Cultura, Turismo e Eventos. E aqui eu coloquei essa informação também em relação ao projeto São Francisco, que já está em operação, em vigor, né? Essa matéria aqui ela é de 2020, mas traz umas coisas sobre o eixo norte, porque caiu uma questão do concurso também da URCA, salvo engano, lá de Porteiras, sobre isso. Então é importante saber aí, em especial quem é de fora, que as águas do eixo norte de integração, do projeto de integração do Rio São Francisco, passam no vertedouro do reservatório de Jati e chegam na última sexta-feira, isso já aconteceu, óbvio, né, do reservatório Atalho, que a gente acabou de ver, que foi retomada a pré-operação do trecho, e aí tem algumas informações aqui. A partir de agora seguirão para a cidade de Mauriti, no Cariri, para o estado da Paraíba e Rio Grande do Norte. Então trata um pouco aqui sobre esse projeto grandioso que hoje abastece também Brejo Santo. Pessoal, essas informações aí, espero de alguma forma ter ajudado, são informações importantes, algumas repetidas, algumas novas, algumas eu dei um tapa, modifiquei, inseri alguns elementos, outras que não existe questão sobre, eu tentei simular alguma coisa aqui. Espero de alguma forma ter ajudado. O concurso já se aproxima. Quem já chegou até aqui não é para recuar de forma alguma, é para encarar essa prova com a seriedade, com serenidade. Que quem chegou aqui está estudando, vá confiante que você vai, sem dúvida alguma, fazer uma boa prova. Valeu!